Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Papo de Conselho. Rafael aqui, você já sabe, nesse quadro a gente está sempre batendo papo com pessoas incríveis, aquele papo que você não encontra em qualquer lugar, que seria um papo só na reunião de conselho, mas eu estou trazendo aqui para você. E o seguinte, hoje nós vamos falar com Cláudia Ramos. A gente vai falar sobre reposicionamento pessoal do fundador e como isso, meu querido e minha querida, pode redefinir todo o jogo do seu negócio. E olha só, a Cláudia, ela é CEO e fundadora da Jornada Múltipla, empresária e palestrante com mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento de lideranças. Ela também é criadora do Método CEO e da comunidade Donas, uma das maiores comunidades de lideranças femininas do Brasil. Olha só, galera, quem que está vindo aqui para bater esse papo com a gente. Então, Cláudia, quero te dar aí boas-vindas, seja bem-vinda aqui ao Papo de Conselho. Muito obrigado pela tua disponibilidade e coragem de vir bater esse papo aqui comigo. Obrigada, vou ter que honrar toda essa apresentação. É um prazer estar aqui contigo. Tenho certeza que vai sair um papo muito bacana. O que eu trago para a gente falar aqui, eu acho que é assim fundamental para qualquer gestor, para qualquer profissional que quer crescer de forma consistente e o empreendedorismo exige, né? Mas é um prazer estar aqui e espero que tenha bastante aprendizado aqui nesse nosso conteúdo para quem está nos assistindo. Boa, Cláudia. Seguinte, vamos começar com uma pergunta de esquenta aí, para a galera te conhecer, né? Quando alguém te pergunta hoje, né, o que que você faz, né? Como que você define o que que a Cláudia faz hoje? Olha, acho que se eu fosse definir em uma palavra, eu posso dizer que eu transformo líderes em autoridade. E o que significa isso, né? E que tem muito a ver com o que a gente vai falar. As competências de liderança que todo mundo já conhece, desde relacionamento interpessoal, liderança, elas são muito importantes para que você tenha um sucesso na tua posição de liderança, seja como um diretor de uma empresa no corporativo, ou seja como um empresário, empreendedor que tem um negócio menor, que precisa ser CEO, diretor, gerente, muitas vezes, do seu Uhum. negócio, né? Mas uma coisa que faz toda a diferença é que o líder, quando ele consegue construir um posicionamento de autoridade, o engajamento é muito maior. Ele faz menos esforço e as pessoas engajam mais, ele tem mais resultados. Essa foi uma virada de chave para mim, uma pessoa que acreditava muito que o conteúdo é o que vale, mas além do conteúdo existe uma outra linguagem que o profissional precisa dominar para realmente construir autoridade. Então, hoje, o meu papel é esse, é transformar líderes comuns dentro de organizações ou empreendedores, empreendedoras, em verdadeiras autoridades, referência, né, nas suas áreas de atuação. É porque a autoridade, ela constrói legado, e só a liderança não. E eu imagino, Cláudia, que já te conheço há um tempo, né? Como eu falei, galera, a gente só está conversando aqui com pessoas que eu conheço e posso atestar, né, da referência. Já conheço a Cláudia há alguns anos. E eu imagino que nessa sua jornada, Cláudia, em algum momento você também deve ter passado por essa virada de chave que você comentou, né? De antes você tinha uma mentalidade, um modelo mental de liderança e fez essa mudança, né? Passou por essa mudança. Queria que você pudesse compartilhar um pouco com a gente, né? Como que foi essa virada de chave, né? E o que que você pensava antes, o que que aconteceu na sua vida ou de experiência sua que fez você mudar de visão em relação à liderança? Perfeito. Nossa, aí vai ser bem legal eu comentar, porque é justamente e a gente se conhece, é justamente uma etapa da minha vida que nós depois falamos sobre isso em um outro evento e eu vou detalhar um pouco mais ela. Né? O que eu vejo, tá? Muitas, ou talvez a maioria das pessoas, assim como eu era, acaba se apegando naquilo que ela é capaz de fazer, no quanto ela é capaz de fazer ou naquilo que ela tem. Então, tem pessoas que se perder tudo que tem, elas não sabem mais quem são, porque elas se apegam no que elas têm, elas se vendem com o que elas têm.
E tem pessoas que se apegam no que elas fazem. Ah, é o diretor de uma empresa X, é o empresário Y, porque ele está apegado justamente nos resultados que ele gera. E isso é importante, isso é bom, porque o resultado é que traz clientes, é que traz oportunidades, né? Mas poucas pessoas desenvolvem mentalidade de se apegar naquilo que ela é, que para a construção da autoridade é muito importante. Qual foi a minha virada de chave, onde eu entendi tudo isso? Quando eu comecei a estruturar o método CEO, eu, na época, lancei em 2023 um curso, você sabe, né, um curso Uhum. online com essa minha metodologia. E a etapa, dentro dele, ele tem três pilares ali. A etapa introdutória desse método é justamente o desenvolvimento da mentalidade. Mas eu sempre trabalhei a mentalidade que é capaz de, além do autoconhecimento, estar em ambientes de crescimento, né, querer se desenvolver, e não falava tanto em posicionamento, mas falava no quanto eu acredito que eu preciso fazer e gerar de resultados para alcançar o que eu quero. Então, era muito focado em resultados. Logo que eu lancei, eu tive um marco assim, na minha história, que eu sofri um grave acidente e eu perdi assim, tudo que eu tinha, tudo, absolutamente tudo. Porque me gerou Cara, prejuízos financeiros, me gerou problemas emocionais, eu tive um trauma, um estresse pós-traumático. E naquele momento que eu fiquei uns 2 meses mais ou menos em depressão profunda, já não estava mais fazendo e gerando resultado como eu gerava antes, e eu já não tinha mais aquilo que eu tinha conquistado financeiramente. aquilo que você tinha se apegado, que era o Aquilo que eu resultado que tinha você me apegado. gerava no momento, se não gerou mais resultado, quem sou eu agora, né? Exatamente, o que eu era capaz de fazer acontecer. Como que eu vou falar sobre resultados, sobre sucesso, se eu tô aqui numa cama faz 1 mês e meio, depressiva, pensando o que eu vou fazer da minha vida, por que aconteceu, esse acidente e tal. Ainda que, graças a Deus, eu não tive nada grave físico. Mas foi ali que eu comecei acho que exercitar um pouco mais do conhecimento sobre mentalidade que eu tinha e buscar mais conhecimento sobre isso. E eu fui entendendo o que já acontecia, né, no meu trabalho especificamente, quando eu desenvolvia líderes, o que fazia a chave deles virar de fato e eu trouxe para a minha vida. Eu vejo assim, dentro dessa metodologia, quando a gente fala sobre primeiro desenvolver mentalidade, depois criar uma estratégia para chegar onde você deseja, seja ela dobrar o tamanho da empresa, aumentar o faturamento, crescer a quantidade de colaboradores, seja o que for. E aí depois executar. Então, quando a gente fala nessas etapas, a mentalidade sempre vem antes, por quê? Porque é como se você fizesse, eu quero falar em público, o que eu preciso? Eu vou lá, a maioria das pessoas pensa isso, fazer um curso de oratória e comunicação, porque aí eu adquirindo todas as ferramentas e todas as técnicas de falar bem em público, eu vou dominar. Só que se ele não desenvolve essa mentalidade, ele não tem a coragem de subir num palco. E todo aquele conhecimento, aquelas ferramentas, aquelas técnicas, todas as estratégias que ele aprendeu, não vale nada, porque ele não tem a mentalidade de alguém que é capaz de palestrar, de mover multidões, de falar em público e tudo mais. Então ali eu entendi que primeiro eu precisava passar a me comportar como a pessoa que eu desejava ser, como a pessoa de sucesso que eu buscava ser. Entendi que não era a quantidade de esforço ou quanto que eu fazia, a quantidade de tarefas e resultados que eu podia gerar, mas como eu me comunicava com as pessoas, como eu me vendia especificamente, porque naquele momento eu só tinha o quê? O meu nome e minha credibilidade. Eu já não estava tendo resultados, não estava tendo o faturamento que eu tinha, eu já não tinha os recursos financeiros que eu tinha alcançado até ali e eu precisava me levantar, e eu precisava fazer as coisas girar. Então foi onde eu me apeguei nisso. E aí identifiquei, comecei a pensar sobre isso, identifiquei o que faz com que algumas pessoas quebrem e se reconstruam rapidamente, mesmo que tenham recomeçado do zero, e outras que às vezes ganham até em loteria, enfim, ganham tudo e perdem, ou ganham uma herança, ou assumem uma empresa, ou compram um negócio e aquilo vai para o ralo. Né? Qual que é a diferença dessas pessoas? E aí foi que eu entendi de fato o que era a mudança de mentalidade. E aí eu passei a me comportar, a me comunicar como uma pessoa que eu gostaria de ser, que eu trabalhava para ser, mas eu ainda não me comportava como era. E eu descobri uma coisa que parece que é muita falácia e parece que é charlatanismo, porque era assim que eu via, eu sempre fui muito cética, que é justamente a partir do momento que você começa a agir, se comportar, pensar em soluções para o seu negócio, como você já tivesse alcançado aquele patamar da tua vida que você desejava, isso muda completamente o jogo. E foi o que aconteceu para mim, porque ao me levantar
como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse passado por um acidente, como se eu não tivesse me sentindo a pessoa mais fracassada do mundo e voltado a entregar conteúdo nas redes, a entrar em contato com empresas que eu já fechava negócio. Então, eu comecei a agir como se eu tivesse dado um salto positivo na minha vida, ao invés de ter, na minha cabeça ali, regredido. Isso fez com que as pessoas comprassem mais os meus produtos, os meus serviços, a minha credibilidade de forma muito mais consistente. E ali, quando foi virada de chave, foi em pouquíssimo tempo que eu saí de um zero, né, de uma pessoa que estava ali na cama, para um palestrante internacional. 4 meses depois, eu estava palestrando no Peru, por exemplo. O ano passado, né, que foi pós-acidente, que foi 2023, eu palestrei em 6 estados diferentes. Foi um dos melhores anos de faturamento meu, de trabalho com corporativo. E quando eu falo corporativo, não é uma pequena empresa. Quando eu presto serviço para as empresas, são empresas acima de 10 mil colaboradores, são médias e grandes empresas que exigem uma credibilidade muito grande da tua parte para conseguir fazer negócios, né, com essas empresas. Então, ali eu comecei a entender. E aí, a forma de me comunicar como uma pessoa de alto valor, como uma pessoa que já estivesse alcançado aquele patamar, me trouxe ainda mais clientes que estavam dispostos a pagar pelos meus serviços, meus produtos, enfim. Coisa que antes, com muito esforço, eu ainda não conseguia. Eu só era uma empreendedora muito esforçada, muito empenhada, muito dedicada. Então, eu saí, Rafa, de uma pessoa que tinha muito potencial para uma potência. Que, na verdade, eu sou a mesma pessoa. Que, na verdade, eu faço as mesmas coisas. A minha expertise é a mesma. Mas só nessa virada de chave e de mudança de comportamento, até para falar sobre os meus negócios, mudou completamente. E aí eu vejo que muitos empreendedores, muitos profissionais têm dificuldade de se vender dentro da própria empresa porque não sabem como se portar. Estão sempre se portando como aquela pessoa esbaforida, cheia de trabalho, muito esforçada, muito empenhada e dedicada. E esse tipo de comportamento não constrói um líder que é uma autoridade, que gera respeito, que constrói legado, que as pessoas querem se inspirar, se espelhar naquele líder. Mas isso muda tudo. Parece pouca coisa, mas muda tudo. Caraca, que transformação, né? E quando você estava falando, eu pensando aqui, né, com meus botões, que durante essa tua descoberta, essa tua transformação, praticamente uma jornada de Fênix, né? Você deve ter enfrentado talvez vários desafios internos, né, consigo mesmo, ou até desafios e fantasmas externos, né, para conseguir romper com crenças passadas e fazer essa mudança. E eu imagino que na tua experiência trabalhando com executivos, empresários, você deve encontrar uma similaridade, né, desses mesmos fantasmas assim para fazer essa mudança. E aí, se você puder compartilhar um pouco com a gente, né, quais são esses fantasmas, essas barreiras que quem ainda não fez essa virada de chave, não se entende como autoridade, não chegou lá, a hora que começar a botar o pezinho nisso, vai vir aquela voz no ouvido, né? E a pessoa vai ter que lutar, né? Então, se você puder compartilhar um pouco o que você enfrentou e o que você vê no mercado, as pessoas enfrentando. Legal, ótimo. Eu tenho um exemplo recente. Eu estou atendendo um executivo que a gente teve, inclusive, mentoria essa semana. E quando eu atendi ele através da empresa dele, que me contratou em 2023, inclusive um pouquinho antes desse meu acidente, eu atendi, fiz todo um processo para ele trabalhar a gestão de pessoas lá na coordenação, né, na área que ele atuava. E aí, enfim, a gente nunca mais se viu, e daí recentemente ele entrou em contato comigo de novo e falou, olha, eu quero voltar a fazer mentoria, quero contratar da minha parte agora, porque eu vejo que eu tô num nível que tá ok aqui dentro da empresa, eu domino muito bem a minha equipe, só que eu quero subir, e eu tenho percebido uma dificuldade aqui, eu não sei o que acontece, eu já estou há algum tempo, eu sou dedicada, eu entrego resultado, mas tem pessoas que estão chegando depois de mim, e estão subindo, e eu não tô conseguindo ultrapassar essa Isso barreira. acontece com uma frequência absurda, né? Exatamente, então assim, isso é uma frequência absurda, porque existe uma outra linguagem que as pessoas, que é essa da autoridade, que as pessoas talvez até saibam, não é nada fora do óbvio, mas elas ignoram. E aí vou trazer esse exemplo dele aqui. Assim, só contextualizando, para se tornar uma autoridade, você precisa sustentar 3 pilares. Eu costumo até colocar como se fosse uma pirâmide, né? Para eu ser uma autoridade, o que sustenta
essa credibilidade, essa visibilidade de autoridade? São 3. O primeiro é o know-how, que é a soma do conhecimento e a experiência. Então, dificilmente alguém que não tem experiência ou conhecimento na área que está atuando vai conseguir alcançar a autoridade só na influência, só no posicionamento de imagem. Dificilmente, porque não sustenta. Segundo, é a influência. Tua capacidade de influenciar as pessoas de diversas formas, ela conta muito para que você construa uma imagem de autoridade na cabeça dela. E a terceira é a marca pessoal, que envolve a comunicação verbal e não verbal. E o que eu estava conversando com ele? Ele domina muito bem o know-how, porque ele tem bastante experiência, ele realmente é um cara que tem muito conhecimento na área que ele atua. Depois, ele tem uma influência muito positiva com o time, com as pessoas que estão abaixo dele. Ele domina a equipe, então, em termos de gestão de pessoas, ele vai bem. E o que está faltando, que é essa outra parte, envolve o comportamento dele na empresa. Então, por exemplo, é engraçado porque logo depois que a gente iniciou o processo, ele foi demitido, né, da empresa, ele foi demitido. Tomara que ele não coloque a culpa em você. Não, e aí ele conseguiu entender. Não deu tempo, porque assim, ele fez uma sessão e daí logo ele falou, fui demitido. E agora? Agora a gente Então vai ele viu tarde demais que ele precisava de ajuda, né? Exatamente isso que eu falei pra ele. Você viu tarde demais. A gente fez uma sessão e aí depois ele foi demitido. Eu falei, tá, ok. Bom, o lado bom disso tudo, agora você tem a oportunidade de corrigir para uma recolocação o que você já não fez anteriormente. E aí, o que acontece, Rafa? Quando as pessoas, quando você pensa em autoridade, a barreira que segura muitas vezes a pessoa para sair ali de uma liderança mediana ou de um líder comum para uma autoridade é justamente o medo de não agradar, o medo de dizer alguns nãos e de ser julgado. Uma pessoa que está numa posição de poder, se tem uma coisa que não impede ela de estar ali, é o medo do julgamento, o medo de dizer não. Porque quando você ultrapassa essa barreira, primeiro, assim, existem algumas fases, tá? Primeiro, quando você começa a se portar de uma forma diferente, como alguém que está ocupando uma posição de poder, alguém que tem mais controle emocional daquilo que está fazendo, alguém que não compra briga por qualquer motivo. Isso é muito comum dentro das empresas, porque mais de 60% dos problemas corporativos estão relacionados à falha na comunicação. Então, tudo está relacionado, quase tudo está relacionado à comunicação. E aí, então quando essa pessoa ela tem esse controle, ela passa pela primeira etapa, que é primeiro ser julgada, porque ela destoa das outras. Né? Essa é Quando ela é a primeira autoconfiante, barreira que a pessoa vai ter que enfrentar, né? a primeira, ela destoa, ela é julgada, principalmente o líder, se ele passa de uma posição da equipe que ele estava, ele passa a assumir a gestão daquela equipe, né? Ele era fazia parte, então ele já é julgado ali. O que eles geralmente querem passar a impressão de que nós somos todos iguais, eu tô aqui igual com vocês, é tudo a mesma coisa. Não é. Primeiro porque ele ocupa uma posição estratégica que a equipe dele não vai poder assumir se ele falhar, mas ele tem que assumir se a equipe falhar. Então, começa por ali. Segundo, que além da responsabilidade maior, ele ganha mais, seja o dono de uma empresa, estou falando, ou um líder dentro de uma organização. Então, ele ganha mais. Então, não adianta ele querer ser o cara comum, o arquétipo do cara comum. Ele é gente como a gente, não tem como, porque não é, né? E aí, depois que ele passa dessa etapa do julgamento, ele vem para outra etapa, quando ele começa a crescer, ter reconhecimento e começa a ser respeitado como líder, algumas pessoas vão se aproximar para pegar carona, para crescer junto, para também ter a mesma visibilidade, a mesma credibilidade. Quem é empresário aqui, que trabalha em grandes projetos, sabe o que eu estou falando. Você já fez evento, eu já fiz evento. Quando você faz evento, que você tem um certo reconhecimento, tem ali uma visibilidade, o que aparece de pessoas querendo fazer parceria, estamos juntos, vamos tomar um café, é muito comum, né? Quando você lança algum projeto que chama a atenção do público ou que A galera quer vir trabalhar no seu time, né? quer Tem trabalhar vaga assim. aí pra mim? Exatamente isso. Então essa é a segunda etapa. Depois de julgado, eles viram teu fãs. Só que eles continuam querendo pegar carona no seu sucesso. Então, se você recua nesse momento, se você deixa passar, você é julgado da mesma forma. Porque você não deu oportunidade, porque a pessoa está junto com você e você não está colocando ela à frente, não está trazendo ela para o melhor network, não tá incluindo ela na sua vida.
E aí é onde, assim, eu falo bastante com mulheres, né, também, não só com mulheres, mas falo muito, né, por conta da comunidade e tudo mais. As mulheres têm muita dificuldade nesse ponto. Hoje eu vejo tranquilamente que a diferença entre homens e mulheres em posições de liderança dentro das organizações está relacionado, sim, com a falta de autoconfiança dela e com a falta de repertório, estratégia e ferramentas para superar esses obstáculos. Então, quando eu falo da minha metodologia, uma delas que conta muito dentro da mentalidade é justamente buscar ambientes que tenham pessoas que estão no mesmo nível que você ou acima. Por quê? Porque se você passa o dia todo só ali dentro da tua empresa, com seus colaboradores, daqui para baixo, você também tem suas insatisfações, você também tem suas frustrações, uma hora você solta isso. E quando você solta essa vulnerabilidade, que todo mundo fala, ah, mas tem que deixar a vulnerabilidade aparecer. Depende. Eu não tenho esse Você discurso. acha você acha que, no que você tem visto, né, que as mulheres elas têm uma facilidade maior por talvez ter uma habilidade maior de fazer relacionamentos e de se abrir, de contar mais, e fica mais aquele grupo e dificulta para quem está liderando se afastar do grupo e ir para uma posição de autoridade? Pelo que eu tô entendendo, essa segunda etapa é isso, né? Você vai ser julgado, depois vira a cabeça da galera, todo mundo vê que pô, o líder ali começou a dar certo e agora a pessoa quer aglutinar, mas se deixar aglutinar muito, você não consegue continuar crescendo mais porque você vai ser Exatamente, tapado por todo mundo, né? Se ficar amigão se voltar a ficar amigão da galera, vai dar ruim. exatamente, exatamente isso, exatamente isso. E aí, desse exemplo, trazendo agora vai ser meu cliente, o que que aconteceu? Ele tá na etapa onde ele é amigão da galera. E aí, o que que acontece? Dentro de uma empresa, ele precisa fazer o marketing pessoal dele. E eu, Rafa, tanto nos meus treinamentos quanto nas minhas palestras, eu já atendi mais de 350 gestores individualmente, de sentar por 6 meses, ter conversas individuais, profundas, para entender os desafios que ele está dentro da empresa, por que a equipe vai, não vai, o que dá certo para ele, o que não dá, homens e mulheres, né? No total, com os grupos de workshop, treinamentos que eu já fiz daí voltado para o público feminino, são 4.000 pessoas. Então, eu tenho tanto experiência própria da minha trajetória, que é importante ter essa vivência, quanto milhões de cases, de histórias, e é sempre a mesma coisa. Então, o que eu digo? Primeiro, se você abre muito a tua vulnerabilidade, as pessoas passam por cima de você. Porque no final das contas, ninguém tá nem aí com os seus problemas. Ou se você é bonzinho ou não. No caso dele, ele é um líder bom. E o que acontece? Ele me trouxe um exemplo que a gente estava falando essa semana, que ele falou, não sei o que acontece, porque eu não consigo subir. Eu falei, como é o seu comportamento dentro da empresa? Você está com essas pessoas? Você tem se colocado em reuniões? Quando você chega num refeitório, ou um evento, sei lá, alguma coisa da empresa, e tem a mesa dos diretores, é lá que você senta ou você senta junto com o teu time? Eu sempre sento junto com o meu time, porque eu acho chato eu deixar eles. Mas por quê? Ah, porque eu tenho... E aí, no final das contas, porque eu tenho medo de desagradar ou deles dizerem que eu tô mais pro lado de lá, do lado de cá. Eu falei, tá aí o teu problema. Você não Ele tá mesmo está se colocando fora da mesa de crescimento, né? fora da medicação. E assim, de forma você vê na pessoa, no comportamento dela, como eu disse para ele desde quando a gente começou a mentoria, ele estava assim muito dedicado, muito esforçado, mas estava sobrecarregado, estava estressado, tanto que fazem 30, ontem ele falou para mim, 34 dias que ele foi demitido. Nos primeiros dias, e eu falei para ele de cara, assim, do pilar da marca pessoal, eu falei, ó, eu vou ser sincero, eu tô olhando para você, eu vejo alguém com carrancudo, com um olhar estressado, né, eu tenho liberdade para falar sobre isso. O cabelo bagunçado, dá para ver que o cara, poxa, acordou cedo, tá trabalhando, tá cansado, um olhar cansado. Até um pouco mais sobrepeso, não que ele esteja realmente sobrepeso, mas sobrepeso normal dele. Em 34 dias que ele foi demitido. Depois que ele foi demitido, ele teve ali uma semana, faz 20 dias que a gente fez um trabalho assim. Não tem como ele mudar o externo nesse momento. O que ele pode fazer é buscar novas oportunidades. Mas quais são os comportamentos que ele tem que mudar internamente em termos de produtividade, mentalidade de crescimento, de vencedor mesmo, de alguém que logo vai encontrar uma nova recolocação e que já vai entrar se posicionando de uma forma diferente? 20 dias. Ele perdeu 5 quilos nesses Caramba. 20 dias, juro. Eu sempre vou fazer sessão com ele, o cabelo tá alinhado, o rosto tá saudável, a postura com que ele senta, o jeito que ele sorri, isso faz toda a diferença, porque isso é comunicação. Só que eu só consigo comunicar aquilo que eu tô sentindo, senão eu não sustento, Faz entende? total sentido.
que você estava falando aí, eu lembrei de um vídeo que eu gravei aqui pro canal, inclusive. Eu não sei, galera, se esse vídeo vai sair antes ou depois do papo aqui com a Cláudia, tá? Mas procura aí. Que eu gravei um vídeo, Cláudia, falando assim: empresa não é família. Que foi justamente para bater, né, uma galera. Às vezes começa uma empresa pequena e vários empresários quebrarem a cara assim também. O cara começa uma empresa pequena e começa aquela cultura de a empresa é família. E aí Não. começa todo abrir fragilidade, vai no aniversário de todo mundo. Aí depois você quer crescer a empresa e não consegue crescer porque você às vezes tem que demitir uma pessoa e não consegue demitir, ou você não consegue crescer na empresa porque você está sendo amigão de todo mundo, gente boa pra caramba, e você começa a ser visto como o cara da galera, mas que não Exato. é uma pessoa que vai tomar uma decisão difícil, porque pelo que eu vejo, né, da minha experiência no mundo executivo, não adianta. Quanto mais você cresce, mais você tem que ser visto como capaz de tomar decisões que ninguém quer tomar. É. É por isso que tá naquele lugar, Eu né? sou pago, eu costumo falar com meus colegas executivos, cara, eu sou pago para tomar a decisão que ninguém quer tomar. A decisão que a galera vai julgar, que vai falar mal. Essa é a decisão que eu sou pago para tomar. Se eu for amigão da galera, vai ficar muito difícil de tomar essas decisões É que difíceis. quando você tomar uma decisão, por exemplo, de demitir alguém vamos ser sinceros, na empresa é isso. A pessoa chegou com você até ali, ou foi capaz de chegar com você até ali, mas ela não é a pessoa que vai te ajudar a chegar no próximo nível que você deseja. E aí o que o líder deve fazer é dar a oportunidade para as pessoas que atuam junto com ele se desenvolverem e também se tornarem os profissionais que são capazes de levar a empresa para um outro patamar, né, como você deseja. Mas se isso não acontecer, mesmo dadas as oportunidades, talvez ele tenha que mexer no time e desligar, né, a pessoa. E não que ela é ruim ou boa, é porque dali para frente ela não está preparada para o próximo nível. E o problema é que quando o líder quer passar muito a imagem de amigão de todo mundo, se ele não se posiciona, a primeira pessoa que ele tiver que demitir, o grupo todo vai ficar contra ele, vai gerar uma frustração. E ninguém quer ter esse tipo de frustração. Então, é por isso que quando a gente fala que a liderança, né, a pessoa que ela se posiciona como uma autoridade, né, numa posição de poder, numa posição estratégica, ela tem uma vida solitária, mas não é solitária porque ela tem que abrir mão de tudo para ser um líder, um empreendedor de sucesso, porque ela tem que ser super focada. É porque, de fato, as pessoas não acompanham. As pessoas, nem todo mundo quer pagar o preço para ter isso. Eu vejo na minha caminhada, muitas vezes tive pessoas que se aproximaram de mim, sendo que eu estou há 10 anos trabalhando, há 10 anos batendo, muitas vezes já tive portas fechadas, batendo a cara, cometendo erros, perdendo dinheiro, né? E recomeçando, e aí construindo uma imagem, uma autoridade relevante que faz com que as pessoas acreditem naquilo que eu estou falando, que as pessoas comprem a minha ideia, que as pessoas me contratem, né, para prestar serviço dentro de uma empresa. E aí, nessa caminhada, eu tive pessoas que se aproximaram de mim e acharam que caminhando comigo teriam o mesmo tipo de reconhecimento, o mesmo tipo de influência sobre as pessoas. E isso não acontece, porque se ela está começando agora, ela vai colher os frutos desse trabalho dela consistente, com muita resiliência, daqui a alguns anos, ela precisa começar. Então, o que acontece? Muita gente quer assumir cargos de liderança estratégica, muita gente quer crescer o negócio, quer montar um negócio como empreendedor de sucesso, até começa a se portar como isso, mas quando ele começa a enfrentar essas barreiras que eu falei, ele já volta para trás, desiste. E o líder, é o que você falou, primeiro, a gente não é uma família, não é. Isso é a maior balela que já existiu. Ninguém está nem aí. E de verdade, eu acho que é ser um pouco antifrágil nesse momento. Não é para alguém estar aí mesmo, né? Exato, é isso que eu falo. Isso não é um problema. Isso não é um Não sei problema. quem botou na cabeça da galera a expectativa de que uma empresa seria uma grande família feliz. Não vai ser. Eu vejo gestores que estão assim, eu tô chateado com o que a pessoa falou comigo. Eu, chateado? Amiga, vai fazer terapia, né? Brinco com elas quando são mulheres, eu tenho mais liberdade, assim. Vai fazer uma terapia, vai chorar no teu banho, mas para tua equipe você tem que ser um líder, uma líder que sabe onde quer chegar, que cumpre aquilo que fala, aquilo que exige, que tá ali dedicando a sua melhor energia naquele momento,
Porque se você não convive com pessoas que estão enfrentando o mesmo desafio que você, se você não está em ambientes de pessoas que vão te compreender, que vão te ajudar a te puxar para cima, você vai acabar sangrando em cima daqueles que não entendem o que está acontecendo. Então, para a gente chegar na liderança, tem uma certa jornada, como eu acabei de dizer aqui. Então, a nossa mentalidade muda. A gente aprende que tipo de relação que a gente quer ter, a gente já não faz parceria com qualquer pessoa, a gente não anda com qualquer pessoa. A gente zela muito pelo nosso nome, pela nossa credibilidade, com quem a gente se associa. Só que pensa, quando você estava lá atrás, talvez você não entendia isso também. E aí, daqui a pouco, você vai acabar sangrando com as suas frustrações abaixo de pessoas que não estão nem aí que tipo de desafio que você está enfrentando para ser líder. Eles querem o deles, e é natural, não tem nada de errado com isso. O problema é que as pessoas querem crescer, querem se tornar líder, autoridade, ser respeitado, mas também querem ser o amigão de todo mundo, não vai acontecer, né? Sem perder ali aqueles momentos de troca como era antes. E acontece, às vezes as pessoas elas se distanciam porque de fato elas estão num outro momento de vida. Então acho que uma das coisas que faz toda a diferença, e aí conversando com esse meu mentorado, ele entendeu isso, que realmente eu entendi. Eu tenho muita dificuldade de fazer um marketing pessoal. E aí está enraizado em alguma crença dele, que era o meu caso. Eu achava que para eu ter sucesso, para eu conquistar as coisas que eu desejava, eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que me mostrar muito esforçado. Depois que eu comecei a refletir, né, e lendo, e pesquisando, e olhando para minha vida, assim, se fosse assim, eu tinha que estar milionário, porque o tanto que eu me dedicava, entendeu? E não é sobre isso. E ali, Rafa, nessa mudança que eu tive, nesse entendimento, o que eu fiz? Eu tive que fazer algumas mudanças externas também. Então, eu faço mentoria há 10 anos, mas aí, naquela época, eu tive que dar uma nova roupagem para minha mentoria, vender isso de uma forma que mostrasse o valor que eu tinha, porque as pessoas sentavam conversar comigo, profissionais, porque você tem uma bagagem, você tem bastante conteúdo, mas quando eu olho nas tuas redes, nos produtos que você oferece, não parece tudo isso. Então vamos parecer tudo isso, então vamos mudar a forma de comunicação. E só ali eu tripliquei o valor da minha mentoria, por exemplo. Ela saiu de um valor X para 3 vezes X, sem esforço. As pessoas começam a olhar para você com mais respeito, com mais seriedade. Você já não quer agradar todo mundo, você não sorri para qualquer coisa, você não abre mão daquilo que você falou. Uma coisa importante é que assim, o líder ele pode ser amigo, a pessoa que está numa posição de poder, ele pode ser legal, ele pode ter amizade, ser legal, ser simpático, fazer brincadeira. O que ele não pode é voltar atrás daquilo que ele diz que ia fazer, das cobranças que ele precisa fazer. Então só porque eu sou amiga do Rafa, eu não vou cobrar dele um relatório que eu preciso entregar. Ou então vou deixar para amanhã, sei que hoje está corrido. Não, se ele falou que vai fazer, ele faz. A diferença entre uma pessoa que assume uma posição de poder com a que não consegue sustentar é o posicionamento. Se eu disser que eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu disser que vai ser assim, vai ser assim. Eu não vou voltar atrás, eu não vou mudar de ideia. Cláudia, incrível. Você falou de marketing, eu quero puxar um outro fio contigo, que assim, eu converso com muitos CEOs, executivos, e você falou uma coisa aí que eu vejo muito na prática, assim, dois extremos, né? Então, assim, a gente vê um extremo, né, eu estive muitos anos no mercado de marketing digital, você também. Então a gente conhece bem os bastidores desse mercado, sabe que existe um extremo que é aquela cortina de fumaça ali, a foto com o carro alugado, a coisa que você vira a primeira página e não tem mais nada, né? E você falou isso bem no início do nosso papo de hoje, que tem que ter know-how, né? Tem que ter conhecimento e experiência. Mas aí existe esse extremo de muitas pessoas se posicionando e às vezes até ganhando dinheiro com essas promessas vazias. Esse extremo eu vejo que no mercado ele causou um rebote, que é um efeito pêndulo, que é um outro extremo, que é muitos executivos e colegas meus defendendo assim, não, o meu resultado tem que falar por mim. Eu vou ser low profile, não vou aparecer em lugar nenhum, não vou aparecer em rede social, porque o resultado é o que conta. E como quase tudo na vida, e o papo com você aqui está sendo muito bom, por isso você está trazendo uma visão de meio do caminho ali, né? Não é para o cara ficar mentindo, mas também o executivo, o empresário, que achar que só o resultado dele, que só ele entregar,
que conta, na era que a gente está hoje, eu estou vendo as coisas diferentes. E aí eu queria ver um pouco da tua visão, agora pensando, né, até nesse movimento, né, de vários CEOs se posicionando nas redes sociais, né? Tem lá fora, né, a gente vê as big techs que todo mundo conhece os CEOs pelo nome e estão ali falando e se posicionando. E eu ainda vejo no Brasil um pouco de restrição quanto a isso, né? Eu acho que tem muito CEO com medo de se posicionar. Você vê isso também no mercado? Você tem enfrentado esse tipo de desafio? A galera já vem te procurar querendo. Olha, eu queria ser um Zuckerbergzinho, quero me posicionar na rede social. Como é que você está vendo os executivos buscando esse movimento? Olha só, nossa, o que você falou faz todo sentido. Eu sou bem contra a pessoa tentar vender uma imagem que ela não é. Sou bem contra isso, até porque eu tive experiência de tentar contratar profissionais que eu olhava nas redes sociais e, gente, que profissional incrível, olha aqui, inclusive tá numa Porsche, né? Olha Hora que de tá muito. entregar não é nada, né? Esse aqui deve estar fazendo, nossa, isso aqui deve ser um excelente profissional para chegar nesse nível e depois ver que não era nada disso, que de fato não se sustenta. Acho que até consegue enganar por um tempo, tá? Mas não se sustenta. Ainda que, dependendo de como ele vender a imagem dele, sempre vai ter aquela história, Rafa. Todo dia sai um esperto e um otário de casa, né? Quem um vai enganar o outro. Isso aí vai acontecer. Isso vai E todo acontecer. dia tem otários novos nascendo e se Quem formando e nunca foi um ganhando otário, maioridade para né? passar o cartão em algum produto, né? Eu já fui, né? A gente vê isso muito claro. Mas o que eu acho, tá? Eu lembro muito bem de um corte de uma palestra do Mário Sérgio Cortella, que me lembra isso que você falou. E pensando ao longo do tempo, eu pensei muito sobre isso, porque eu era o tipo de pessoa assim, não importa o que como eu disse, né? Os meus resultados vão falar por mim e tudo mais. Mas essa frase do Mário Sérgio Cortella numa palestra, ela é cômica, ele falava assim que, eu não lembro assim o contexto geral, mas eu lembro que ele conta a história de que um filho pediu para largar a faculdade, pediu para o pai para largar a faculdade. E falou, eu não quero mais fazer faculdade, porque eu acho que não precisa e tal. Mas de onde que você tirou isso? De onde que você acha que você vai ser alguém se você não fizer uma faculdade, não estudar e tudo mais, né? E ele falou assim, o Mark Zuckerberg ele largou da faculdade, citou mais outros lá, o Steve Jobs largou da faculdade e olha quem ele se tornou. E aí o Mário Sérgio ele fala assim que o pai respondeu, então tá bom. Então largou de Harvard, né? Então tá, você vai lá e passa em Harvard, depois você desiste de Harvard, eu deixo, mas passa em Harvard, pelo menos. Você não consegue passar nem ali na Unisquina e tá querendo agir como um cara que sabe que tem know-how para abrir mão de uma faculdade. Então o que acontece? Quando a gente fala de pessoas assim, eu quero ser low profile e tudo mais, geralmente as pessoas estão se comparando com alguém que já está num patamar que essa pessoa ainda nem chegou perto. Então ela tem sim que se empenhar sim na construção da marca pessoal dela, na comunicação dela. Um exemplo disso, de pessoas que talvez nem precisariam e entenderam essa dinâmica e hoje estão como creators, né, que a internet demonstra muito isso, por exemplo, o João Adib, né, da CIMED, que tem feito esse trabalho incrível de botar a cara, de se posicionar, e por mais que muitas vezes pareça que ele é aquele cara, é gente como a gente, olha só, ele caminha na rua, com os caminhões dele, cumprimentando o pessoal. Se você olhar o contexto do posicionamento dele dentro das redes, ele também está mostrando que ele tem um avião, que ele faz viagens caríssimas com a esposa, que o trabalho, a forma com que ele gerou resultado, hoje proporciona a ele uma posição de poder privilegiada, muitas vezes que é o que ele posta. Outra pessoa que também trabalha muito essa construção da imagem e parece muito também gente como a gente, mas se você olhar o contexto não é exatamente assim, é o velho da van, que inclusive está lá no Instagram dele. Siga o velho da van, ele coloca esse nome. Então, sim, são pessoas que estão num patamar alto, numa posição de poder, mas que estão colocando a sua cara e construindo uma autoridade. Essas pessoas estão construindo um legado. Quantas pessoas, quantas gerações vão falar dessa posição dele lá para frente, que foi um grande cara, que construiu isso, que construiu aquilo, que movimenta uma grande empresa. Isso vai fazendo a construção de um posicionamento na mente das pessoas. Porque assim, é que as pessoas falam muito em posicionamento como, colocar, apesar que ainda hoje eu estou assim, né, mas colocar um blazer e um batom vermelho para a mulher e colocar um terno e fazer
um colete com camisa, que é o que mais tem, fazer vídeos nas redes sociais ou no Porsche. Isso não é posicionamento. O posicionamento, de fato, ele é o quê? É você marcar na mente da pessoa, do seu público, do seu cliente ou do seu liderado, da sua equipe, um lugar de importância. Aonde, se eu pergunto para essa pessoa, eu falo assim, me fala aqui alguém que você imagina dentro da sua empresa, ou um líder que você vê como referência. É aquela pessoa que ele vai lembrar, eu lembro da pessoa X, que foi um grande líder, que desenvolveu pessoas, que gerou resultados. Só que isso não é à toa. A construção dessa imagem, desse posicionamento, ele também está conectado com a comunicação que essa pessoa tem. Então, quando a gente fala em, mas o Steve Jobs só andava de preto, mas o... Não é bem assim. Não é dessa forma, porque a pessoa está tentando comparar quem ela... Um Steve Jobs, tá? Criador da Apple, nada mais, nada menos, com alguém que está lutando no seu dia a dia. A credibilidade que as pessoas dão para um Steve Jobs, ele não precisa nem vestir, ele pode se vestir sem nada se ele quisesse, ele já passaria isso, porque ele tem toda essa construção que ele já fez, que já está na mente das pessoas, isso já foi trabalhado como marketing lá atrás. Agora, quem está começando, quem está querendo, ainda tem o anseio, o desejo de crescer na carreira, de assumir mais cargos, ou de construir legado, uma empresa forte, sólida, ele ainda está na luta, ele não pode se comportar como se fosse o Steve Jobs. Então, uma comparação meio... Né? Então, quando a pessoa ela vem, ela fala, se não é isso que ele quer, tá tudo bem. Só que ele tem que entender que ele vai chegar no patamar que isso vai estabilizar e talvez estagnar. Se ele quiser continuar crescendo, ele vai ter que se importar em ser intencional sempre. Sempre com o time. Mas aí deixei escapar tal coisa. Não, não dá. Porque depois você quer que a tua equipe tenha a melhor energia, a melhor entrega. Só que toda vez que você fica ali abrindo a vulnerabilidade, dando abertura para eles reconhecerem os erros a todo momento, eles vão se apegar nisso. Eu não estou dizendo que tem que ser um super-herói, não é isso. E não estou dizendo que tem que esconder a sua dor, não. Mas tem que saber aonde que você está desabafando, aonde que você está abrindo essa vulnerabilidade. E o que você está dizendo é muito importante, porque está claro, eu acho que para a nossa audiência também, que, primeiro, né, ouvindo, acho que a Cláudia aqui, você está ouvindo a gente, você vai falar, realmente, se fosse tão fácil como botar um blazer, tava todo mundo resolvido. Nossa! Você está vendo que autoridade, construção de autoridade, se posicionar é algo que são várias camadas, várias componentes, né? Não é simples de fazer, mas como a Cláudia está falando, eu assino embaixo, o resultado é fantástico, tanto para a pessoa como para o profissional que vai crescer, vai ter uma carreira com mais sucesso, como para a própria empresa, né? Uma empresa que hoje tem um fundador ou tem um time de executivos que são bem posicionados, ainda mais no momento de mercado que a gente está hoje, né? Com rede social tão forte, com essa comunicação direta com o consumidor. Não é à toa que o velho da van, que essa galera toda está fazendo isso, eles não são bobos, eles sabem que é uma forma da empresa crescer mais também, né? E as pessoas lembram da CIMED, mas não lembram de outras marcas do mundo farmacêutico. Exato, As não é à pessoas toa. lembram da Avan e às vezes não lembram de uma outra loja que é tão grande quanto, que gera resultado também, mas isso conta muito ponto sim. Ele vai, não quer dizer que ele não vai, que ele não vai conseguir ter sucesso porque ele não aparece o tempo inteiro ou porque ele não tem todo esse posicionamento. Claro que ele vai, mas é só mais uma marca como todas as outras. Quando você tem um líder, um empresário que está à frente, uma cara daquela pessoa que está guiando um negócio, isso gera um resultado para o negócio como um todo, não só um reconhecimento como ele. E aí ele vai ser lembrado, que essa é a diferença. Uma autoridade, ela é lembrada, você não precisa ficar, nossa, pensa numa autoridade agora, você vai lembrar de pessoas que ocupam posições de poder que você admira, mas isso está na sua mente, está posicionado num lugar na sua mente porque a imagem dela te marcou de alguma forma. E pensando nesse desafio, né, de que se fosse algo simples, estava todo mundo fazendo, eu quero puxar um ponto, Cláudia, com o seu próprio método CEO, né? Quando você estava construindo a metodologia, né, eu imagino que você passou por esse exercício de, caraca, como que eu ensino isso aqui para outras pessoas, né? Então, você compartilhar com a gente, né, um pouco agora,
da gênese desse método, por que você criou e tal. E se puder dar uma palhinha para quem está assistindo a gente, né, e pensou, pô, quero me posicionar, óbvio, né, que depois no final do episódio aqui a Cláudia vai deixar as redes sociais dela para você ir lá falar com ela. Mas uma pessoa que quer ter uma noção, né, de como organizar esse trabalho, o que você faz no método, sobre o que ele é. Queria conhecer um pouco mais o teu método CEO. Perfeito. O método, então, ele tem 3 etapas, né? A primeira etapa é 50% da metodologia e que é responsável por 50% dos resultados que a pessoa quer alcançar, do sucesso que ela vai ter, que é a mentalidade. Com a mentalidade certa, já vou explicar o que é isso. Eu entrego as ferramentas na mão da pessoa, ela vai lá, coloca em prática e executa e tem resultado. Então, a primeira etapa dessa metodologia é desenvolver uma mentalidade certa, que não é igual para todo mundo, e cada um tem a sua história, as suas crenças e por aí vai. Eu sou da área de treinamento, desenvolvimento, né, gerenciei empresa, vim da área comercial primeiro, mas muito relacional no banco, depois fiz gestão de uma rede de franquias, treinando pessoas. Teve aí a época que a gente começou a utilizar ferramentas de coaching para os treinamentos, para desenvolver pessoas. E aí eu comecei a ver a diferença, porque assim, primeiro, as ferramentas, elas são o caminho, o meio pelo qual você vai alcançar aquilo. Mas muitas pessoas ficam no meio deste caminho, não conseguem cumprir porque não tem resiliência. Ah, mas por quê? Às vezes porque procrastina, às vezes é por questões pessoais que estão relacionadas ao que eu disse para você, a crenças dela de ouvir lá atrás que se eu ficar falando sobre mim eu sou arrogante, então ela não consegue, isso parece tão bobo, mas é lá da infância, é lá do passado, mas isso reflete na hora de fazer negócios, na hora de se vender com alto valor. Bom, então nesse pilar de mentalidade eu trabalho o autoconhecimento, que o autoconhecimento é que traz autoconfiança. Exemplo, se você está num lugar e você está à noite, tá? Você terminou, sei lá, um evento, é à noite, uma região perigosa, está esperando um Uber. Esse Uber não vem, está demorando, para um carro de um estranho. Vou fazer uma analogia aqui que você vai alugar um triplex na cabeça do pessoal. Esse carro para, e aí te pergunta, Rafael, pra onde você vai, Rafael? Tá escuro aqui e tal, tá esperando alguém, tudo esperando Uber. Não, mas você vai pra onde? Eu vou lá pro centro. Entra aqui no meu carro e te levo. Você não conhece esse cara, você entra nesse carro? Eu não entro, não. Por quê? Porque tem um risco alto de ser golpe, ser treta, ser morte. Você não conhece, você vai Não confiar? conheço, não vou confiar. Não vai confiar. Então, quando a gente não conhece, quando alguém é desconhecido, eu não confio. Se eu não confio, eu não tomo atitude de entrar naquele carro e fazer o que ele está me dizendo para fazer. É a mesma coisa consigo mesmo. Se eu não me conheço o suficiente, não conheço os meus pontos fracos, aonde que eu posso cair, porque às vezes a gente reconhece muitas qualidades, mas não sabe aonde que você pode falhar, aonde alguém vai pegar em algo teu, uma fraqueza tua e vai te tirar do caminho, né? Então, quando você não se conhece, você não confia. E se você não confia, você não age. É por isso que muitas vezes as pessoas pensam, criam projetos e não têm coragem de executar, porque não acredita que é capaz de fazer, ou se no meio do caminho vai conseguir encontrar alternativas para corrigir as falhas e ainda alcançar sucesso com aquilo. Então, autoconhecimento. O segundo é ambiência, como eu disse. Eu trabalho com a pessoa, qual é o ambiente que ela está, com quem ela está convivendo, se ela faz parte de grupos de pessoas que estão no mesmo nível que ela, do que ambiência no sentido geral, tá? Do que ela está se alimentando nas redes sociais, do que ela está se nutrindo de informação, de conteúdo. É uma mudança de mentalidade total, do estilo de música que eu ouço para a mentalidade que eu desejo alcançar, que tipo de informação eu preciso ter, eu preciso ficar sabendo de tudo que acontece de ruim no dia a dia. Os perfis que você está seguindo, o conteúdo que Os você está perfis que você consumindo, está tudo vai seguindo, influenciar, né? tudo, porque às vezes a gente tem pouco tempo e a gente abre ali o Instagram nesse pouco tempo e às vezes vai cair. Eu falo por mim, eu adoro meme. Às vezes eu vou abrir e vai estar só isso. Um dia eu falei, meu Deus, não dá, não posso, eu tenho que entrar aqui e ver alguma coisa que me chame atenção, né? Então tem isso também, tá? E o terceiro é o posicionamento. A partir do momento que eu já me conheço o suficiente, tenho clareza de onde eu quero chegar, tá? Eu estou inserida em meios de pessoas que estão buscando, porque conta muito. Eu estava vendo agora há pouco uma parceira que é uma grande player e ela tem um clube de negócios e está tendo o 12º encontro do clube de negócios dela esse mês. E o profissional que estava lá, ele tem um livro, só não, se eu tomar que eu não me esqueça, que é alguma coisa com o ambiente muda tudo. Esqueci o nome dele, já vou lembrar. Ele é o escritor do Ambiente Muda Tudo.
E a gente estava falando ontem no nosso Clube do Livro também, na comunidade, sobre isso. As meninas falando assim, Cláudia, né, na nossa comunidade nós temos um Clube do Livro. E aí, na reunião de ontem do Clube do Livro, elas falaram assim, eu nunca gostei de ler. Na minha casa, minha mãe não lia, meus irmãos, ninguém nunca ganhou um livro de presente. E aí, quando eu vi que tinha essa oportunidade, como era algo que eu queria desenvolver, eu comecei a participar aqui dos encontros do Clube do Livro. Quando a gente se reúne, às vezes eu nem li, mas quando eu vejo vocês falando, eu tenho vontade de desligar aqui e ir lá ler mais uma página, ou seja, isso é ambiência. E o terceiro do posicionamento, que é o que eu disse, não adianta você dizer que você vai fazer algo, você saber o que você quer, você dizer que você vai alcançar e toda hora você volta para trás. Você começa a conviver com pessoas que não te acrescentam ou te criticam ou te fazem se sentir ridículo na caminhada. Se você não sai desse ambiente, você vai continuar nele, né? Ele vai te vencer. Então essa é a primeira etapa da metodologia, é desenvolver uma mentalidade forte e blindada para que a hora que você passar para a próxima etapa, que é a construção de um plano, então beleza, eu já tenho clareza do que eu quero para minha vida, de quem eu quero ser, com quem eu devo andar, como eu devo me portar. Agora, como é que eu faço para chegar lá? Então, agora a gente vai construir um planejamento para isso. Eu imagino que esse plano ele também vai ser individual, porque cada pessoa Individual. vai ter um contexto Exato. diferente, né? Sim, algumas pessoas são mais sistemáticas, analíticas, outras não conseguem trabalhar com ferramentas que prendam demais elas. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente distraída, eu também tenho meus TDAHs, eu também tenho a minha dislexia. Leitura, para mim, é um desespero. Eu escrevo as coisas erradas. Eu vou dar treinamento, eu tenho que avisar as pessoas. Eu tô no flipchart aqui, se eu escrever uma palavra errada, a gente, olha, eu leio pra caramba, eu sou estudiosa, mas eu vou trocar, porque eu sou disléxica, é natural. Eu já aviso pra não passar vergonha. Então, sim, sabendo disso, eu tenho que tomar cuidado com as minhas distrações, eu tenho que ser disciplinada a ponto de saber que eu não trabalho bem com outras pessoas. Por exemplo, eu não trabalharia bem numa sala com bias. Tem gente que super trabalha. Eu acho que eu seria uma péssima pessoa se eu tivesse que trabalhar, porque eu sou distraída. Alguém vai falar, eu vou prestar atenção, né? Hoje estava aqui trabalhando na minha casa, aqui, eu e meu namorado, ele de um lado e eu do outro. Eu falei, desculpa, vou botar um fone, vou ficar na minha aqui, não fala comigo, porque é o jeito que eu consigo, né, fazer. Então, essa segunda etapa é adaptar a tua rotina, né, a ferramentas que te ajudem a ser mais produtivo e focado para você conseguir acelerar teus resultados, né? E daí, claro, que tem desde ferramentas de Kanban da vida para organizar tarefas, administração do tempo na curva ABCDE, até planejamento estratégico para o seu negócio para você chegar onde você deseja. Mas veja, até aqui não tem execução. Ainda está aqui, ó, mentalidade e planejamento. 20% do nosso trabalho, que é onde você vai executar. Então, 50% é mentalidade, 30% são trabalhar em cima de estratégias e 20% é execução. Para que a tua execução seja em algo que gira o ponteiro, e aí ele segue o princípio de Pareto, que 20% das tuas ações tem que trazer 80% dos resultados, que sejam bons resultados. Então, a metodologia, o método SEO é isso. Por que veio esse nome, né? Porque é justamente a metodologia que eu fui construindo, usando como base várias outras. O pipeline da liderança do Rancharan, que é excelente, inclusive. Que tipo de habilidades eu preciso desenvolver, competências eu preciso desenvolver para assumir meu próximo patamar. Eu trabalhei com tudo isso. Ferramentas de coaching, ferramentas da psicologia, da administração. E é por isso que eu falei, quando eu trabalhava isso com gestores, né, que todos eles almejavam ser o CEO e tudo mais. Então eu criei isso, né, o método CEO, como essa analogia do CEO, né, o líder, o diretor, enfim. Então a metodologia é baseada nisso, em desenvolver 50% do trabalho na mentalidade, 30% te munindo de ferramentas e de estratégias para você alcançar o que você deseja, e 20% é de acompanhamento na tua execução. Ontem tinha uma mentorada minha fazendo um lançamento, uma coleção de bolsas nova dela lá. Enquanto ela estava fazendo o lançamento, a gente montou toda a estratégia, ela foi me mandando, Cláudia, fiz uma live hoje, mandei para a quantidade de clientes, ativei o CRM, aconteceu isso. Como é que eu faço? Ou montei um grupo VIP, o grupo VIP não rodou. O que eu faço aqui? Você me ajuda nessa... Então muda, tira o foco do grupo VIP, vai, captura o pessoal na live mesmo, online ali, faz a live shop e tudo mais. Então é um acompanhamento. Eu tenho uma reunião. Vai lá, vai se posicionar assim, assim, você vai fazer desta forma, você vai fazer uma apresentação assim, enxuta, e vai se comportar desta forma, não vai entrar no meio das discussões dentro da reunião, não vai sorrir por qualquer coisa e não vai fugir do tema e tal. A pessoa vai, ela volta, tô animada, eu tô um pouco frustrada, fui fazer um feedback com uma pessoa, a pessoa me questiona, não soube responder, então assim, ela consegue compartilhar comigo esse processo de execução. Até que chega uma hora que ela vai entendendo, ela vai obtendo essa experiência, que no fundo ela abre, um desabafo, ela não vai jogar isso, ela fala assim, você não vai jogar isso lá para sua equipe, só tua frustração.
vem e fala aqui na mentoria, porque aqui eu vou te ajudar a refletir e você vai voltar para lá com a cabeça mais fresca e já sabendo qual a melhor decisão. Então, o método é isso, e tem sido um sucesso. Eu construí ele em 2020, eu já vinha construir, mas ele não tinha nome, né? Aí, em 2023, eu dei um nome para poder lançar o curso. Depois, eu transformei ele num treinamento que ele tem um formato presencial, de um dia todo, ou dentro da mentoria, utilizando a mesma metodologia no acompanhamento ali da líder, né? Da empresária, ou líder, empresário, enfim, gestor. E assim, quem está assistindo a gente pegou um gostinho. Acho que o legal da própria construção do teu método é que a forma como você dividiu ele, para mim já tem uma própria mensagem embutida ali, né? Que para alcançar esse objetivo que a gente vem falando tanto aqui de autoridade, posicionamento, a execução ela é numa quantidade até menor, é 20%, mas ela precisa ser altamente intencional, precisa, Eficaz, estratégica. quando Não chega adianta na hora ficar de... executando 70% do seu tempo se você não tiver uma mentalidade e um plano bem Isso, definido, eu né? falo que a pirâmide fica ao contrário. A pessoa está 80% do tempo executando sem pensar e crescendo 20%, né? Ou seja, Exato. ela não está evoluindo, sendo que ela deveria estar executando, o 20% que ela está, de tudo que ela está executando no dia dela, está trazendo os 80% do resultado. É sobre isso. O empreendedor que é criativo, que é visionário, ele tem uma ideia e ele quer sair fazendo, sem se preparar para isso. E aí vai bater a cabeça. Eu sei, eu também sou empreendedora, eu também às vezes pego e paro e falo, opa, eu já sei como é isso aqui. Volta lá, Cláudia, reforça essa sua mentalidade. Às vezes, na hora de responder, o time, eu tenho algumas parceiras, eu tenho embaixadas, né, da comunidade em diversas regiões. Às vezes, as pessoas fazem uns questionamentos que te botam numa situação de exposição, que dependendo da resposta que você dá, você vai dar a resposta errada, você vai se queimar, você vai perder a tua autoridade, você vai perder o teu respeito ali. Então, muitas vezes eu tenho que parar, respirar e pensar. O que uma pessoa assertiva, numa posição de poder, responderia agora? E não sai fazendo igual uma louca, né? E aí eu faço. Mas, óbvio, eu também estou na caminhada, eu também não sou, eu ainda não tenho uma Porsche, eu não sou uma pessoa milionária, eu estou na caminhada, mas tenho visto um avanço e uma assertividade a partir do momento que eu criei essa metodologia e comecei a executar para mim e na vida dos meus clientes, né, enfim, nos negócios, que traz resultado. Onde que você vai ver tudo isso? Com a consistência. Não adianta você começar hoje e amanhã no primeiro obstáculo desistir. Então, não é, para mim, o posicionamento não é apenas, apesar de que considero importante você ir lá e colocar uma roupa legal e você falar bem, não é só isso. Mas isso tem que externalizar aquilo que você já tem internamente, né? Que você já construiu ali, como eu disse, de know-how. Ó, pesquisei o nome do livro aqui enquanto você estava. O Ambiente Muda Tudo, é do João Brognoli. João Brognoli, é ele mesmo. Aí eu lembrei que ontem era o próximo livro que a gente vai ler. Aí hoje eu abri o Instagram, essa minha parceira, ela tava com ele palestrando no grupo de negócios dela lá. Eu também já palestrei no grupo de negócios dela. Eu falei, caraca, a gente falou desse autor ontem, desse livro. E faz toda a diferença. Então fica aí a indicação para quem está ouvindo a gente. Cláudia, indo aqui para algumas perguntas mais diretas e de opinião sua, como especialista em posicionamento, construção de autoridade, que eu acho que também vai ajudar a galera que está assistindo a gente aqui interessado nesse tema. Que é assim, o que você tem visto, né, aí no mercado com muitos empresários, né, executivos, gestores, que estão fazendo em relação à sua marca pessoal que você considera perigoso ou equivocado, assim, ou se a gente quisesse refrasear, né, ou botar naquele call to action de YouTube, quais são os principais erros que um executivo, um empresário não deve cometer em relação à sua própria marca? O que a galera está fazendo errado? Nossa, eu tenho assim algumas opiniões pessoais sobre isso. Acho que a primeira delas é tentar ser alguém que você realmente não é, para construir. O que eu já vi, tá? Pessoas que começaram a se posicionar diferente do que elas realmente são, tentar vender uma imagem que ela não conseguiu sustentar, até conseguiu atrair o público, mas depois ela desapareceu, porque ela não sustenta aquilo. Esses dias, Rafa, eu falei com uma pessoa e essa pessoa falou assim: você tem falado, tem visto a pessoa X, que também é do digital e tal.
Daí eu falei, não, você sabia que essa pessoa conversei com ela em off e tal, tentou suicídio esses tempos, não tá bem e tal. Eu falei, caramba, mas por quê? Ah, porque tá com muita dificuldade financeira, passou uma fase difícil e tal. Eu, na hora, eu fui lá e abri o Instagram da pessoa. E o Instagram, quem entrasse ali ia falar, meu Deus, essa pessoa tá vivendo o sucesso, a pessoa tá vivendo maravilhosamente bem. Nunca que eu vou dizer que uma pessoa dessa está enfrentando uma dificuldade. Mas é porque ela acabou tentando criar uma imagem ilusória, que ok, a gente passar a agir como uma pessoa que já alcançou um patamar, mas isso não pode nos colocar numa posição de se endividar para querer sustentar Uhum. essa imagem, de começar, por exemplo, a querer alugar um Porsche para mostrar que tem, mas ela não tem. Não é muito mais bonito a pessoa falar, ó, tô aqui batalhando, tô construindo sucesso, me porto todos os dias com uma pessoa que já chegou lá, mas eu ainda não tenho uma Porsche. Ser autêntico, né? É melhor você dizer assim, porque aí quem você é que vai atrair as pessoas que realmente acreditam, que vão comprar os produtos, os serviços, que vão te seguir. A autenticidade é muito importante. Então, o primeiro erro é tentar parecer ser alguém que você não é, ou nem sabe que quer ser. Porque aí, às vezes, acontece isso, eu sei quem eu quero ser, eu sei como eu quero estar, eu sei como eu desejo o meu futuro. Só que quando eu não tenho essa clareza, eu começo a ver o que vende mais. Ah, o que vende mais é me portar dessa forma aqui. Então eu vou adquirir esse personagem e às vezes dá certo, às vezes realmente chama o público. Ou a pessoa tem muito uma lista, né, do que ela quer ter e não de como ela quer ser, né? Eu vejo muito Como isso. ela quer ser. Quando eu às vezes falo com algumas pessoas, né, sobre futuro e tal, é muito comum, né? Ah, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo outro. Só vem lista de bens materiais. É, mas uma diferença quando eu converso com líderes mais experientes e pessoas que já passaram por dificuldades, se reconstruíram ou estão em grandes posições de liderança de fato, você pergunta para a pessoa, ela geralmente tem uma lista de coisas que ela quer ser, como ela quer ser. Olha, eu gostaria de aprender mais isso, eu preciso melhorar. Isso passa essa autoconhecimento, essa autenticidade, né? Eu Exatamente, concordo muito você com falou isso. com tudo a ver. Eu falo com os meus filhos, às vezes tem dificuldade, minha filha passou por vestibular e tudo mais. E aí eu falo, não, calma, não deu desse jeito, vai dar assim, vamos fazer dessa forma, não entra nesse jogo, agora é muito mental e tudo mais. Ah, mas eu acho que eu vou desistir porque eu não sou boa nisso, não sou boa naquilo, né? Eu falo pra eles, você já me viu passar por várias dificuldades? Já, mãe. Você já me viu em algum momento eu sentar e falar que eu vou desistir, que não dá? Ou você me viu tentando me reinventar, fazer de novo? Por quê? É porque eu vou dizer para eles ser o que eu acredito que é verdade, é o que eu vivo no dia a dia. E assim, nessa questão do ter, eu quero ter. Por que você faz isso, Cláudia? Eu quero ter segurança financeira, tempo de qualidade com os meus filhos, eu quero poder viajar e ter a minha empresa rodando sem mim. Eu já não consigo, não é possível ficar tempo fora rodando sem mim, não vai acontecer ainda, né? Mas eu preciso realmente ficar o tempo todo vendendo a minha imagem de poder, só porque eu quero, só por capricho, não. Mas eu entendi que eu tenho várias facetas. Acho que essa vem a sacada melhor. Nós temos várias facetas. Eu tenho minha faceta aqui, dona de casa, que final de semana eu estava com meus filhos, cozinhando, cuidando das coisas, brincando com eles. Eu estava de moletom, eu tenho essa faceta. Eu tenho a faceta da, da mulher, da amiga, que vou sair com as minhas amigas, que vou no barzinho. Eu tenho essa faceta também. Eu tenho a faceta de profissional, séria, que entrega resultado, que atende os clientes com credibilidade, que faz acontecer, eu tenho. Qual dessas Tem a facetas? crossfitter, tem a E a faceta CrossFitter, a crossfitter. CrossFitter tá devagar esse ano, mas tem a CrossFitter que vai lá levantar uns pesos? Tem, obviamente. Mas qual delas eu preciso para vender, para construir a tranquilidade financeira que eu desejo para o meu futuro? É a minha faceta de crossfitter? É a minha faceta indo pra balada com uma amiga? É a minha faceta limpando a casa e ficar compartilhando isso o tempo todo? Ninguém tá nem aí com nada. O que vende hoje para que eu construa uma imagem um legado que vai fazer com que as pessoas que estejam dentro da minha empresa estejam produzindo tanto quanto eu, que tenham o mesmo respeito e propósito que eu, o que vai fazer com que isso seja construído ao longo do tempo é quando eu realmente mostro para elas aquela faceta da pessoa que está fazendo acontecer, que é resiliente, que está buscando crescimento profissional, mas tudo isso vai me levar para onde?
para ter a vida tranquila que eu desejo. No final das contas, o nosso trabalho, ele é um meio para a gente alcançar a vida que a gente deseja. E aí quando a gente fala assim, mas eu tenho pessoas que falam, eu não quero mais aparecer. E eu acho, Rafa, que tá tudo bem, vai chegar uma hora na nossa vida que tem muitos grandes players que ficaram milionários no digital e que hoje estão falando isso. Vou parar, vou ver uma vida mais low profile, porque ele já chegou lá. O problema é as pessoas quererem viver assim se ela ainda não chegou lá, ela tá no meio do caminho. Eu tô no meio do caminho, eu ainda tô plantando. O dia que eu tiver, e ainda me considero jovem, ainda que muitas vezes a gente olha para o Instagram da vida e fala, caramba, eu tô atrasada. A galera já tá lá na frente. Quando eu lancei a plataforma, meu Deus, tinha gente já fazendo de outro formato. Sabe, tem umas coisas. Eu fiz um evento, nossa, fiz um grande evento, legal. O outro cara já tá colocando um circo de solé dentro do evento dele. Meu Deus, eu acabei de conseguir fazer um negócio e os caras estão fazendo. É desafiador, porque o nível, a régua das pessoas está cada vez mais alta para entrega, para resultado. Mas é aquilo que você falou. Não que adianta eu fazer tudo isso só para ter, sendo que eu não desfruto, aí daqui a pouco eu fico doente, aí daqui a pouco eu tenho, sei lá, uma dificuldade financeira e eu vou jogar tudo pro alto porque de nada valeu a pena. Para mim tudo valeu a pena, perdi tudo em algum momento ali, né, no meu acidente, como eu comentei, mas valeu a pena, em nenhum momento eu pensei, tá bom, vou mudar a rota, vou para outro lugar. Não, vou continuar fazendo, vamos recomeçar, vamos fazer de novo, vamos focar a mentalidade nisso. Se antes eu estava mais relapsa com certas atitudes minhas, agora eu não posso, agora a chance de erro tem que ser menor, eu vou passar por um processo de reconstrução. Então eu acho que é isso, assim, o erro é tentar se tornar uma pessoa que ela não é, se ela não tiver clareza do propósito que ela tem. Se ela passa a buscar, como eu disse, eu tenho um exemplo básico disso, tá? Quando eu estava lá triste, depressiva por causa do acidente, eu perdi tudo, e agora? Agora eu tô ferrada, agora como que eu vou continuar as minhas coisas? Isso daí não ia me levar a lugar nenhum. O que eu pensei? E se eu não tivesse nenhum problema hoje? Como seria o meu dia? Eu acho que eu seria o tipo de pessoa que ia acordar, tomar um bom café, ia treinar, ia voltar, porque minha vida tá boa, por que eu vou ficar sentada na cama chorando? Né? Comecei a mentalizar isso. Uhum. Eu ia treinar, eu ia agendar negócios, reuniões, eu ia fazer live nas minhas redes para falar com o meu público. E eu comecei a fazer isso, ainda que às vezes passava ali à noite, ali demorava a dormir, ficava pensando e tal, acordava no outro dia, eu vou me comportar como se isso tudo já tivesse resolvido. E assim, juro, parece um passe de mágica as coisas, o universo se realinhou e Deus olhou e falou, olha, ok, agora ela está preparada, agora eu posso entregar para ela alguma bênção ali que ela vai saber administrar, porque do jeito que ela estava sendo louca não dava dando. Então eu acho que é isso, a pessoa, ela só vale ela ser intencional se aquilo faz sentido para ela, se está dentro dela. Também não concordo com pessoas que eu acho que é uma cilada utilizar de polêmicas para crescer, não gosto disso, ou utilizar uma coisa que me irrita absurdamente, que foi um efeito manada, utilizar da religiosidade, né, da imagem de cristão para se autopromover. Eu acho que esse tipo de coisa, isso daí para mim são apelações para ganhar respeito, para chamar atenção de alguma forma. Isso para mim é uma cilada. É muito mais bonito você construir uma jornada limpa de quem você é, que sabe que tem seus erros, seus acertos, mas está ali firme, fazendo uma análise todo dia de como você pode ser melhor para alcançar o que você deseja. Mas tem que ter autenticidade, com certeza. Boa. E o que você acha que é o maior desafio? Acho que essa é uma pergunta que você tem um super lugar de fala para responder. O que você acha que é o maior desafio para lideranças femininas hoje nas empresas? Tipo, eu acompanho muitas discussões e tem vários posicionamentos, né? Mas a tua visão, assim, da Cláudia, o que hoje impede uma mulher de crescer numa empresa? Olha, o ano passado eu fiz um programa de mentoria com 140 mulheres. Foi um programa anual, nós tivemos 9 encontros. Todo encontro eu ouvia diversas histórias. Então, mulheres que estavam desde de posições estratégicas, de diretoria, CFO, gerentes, até mulheres que trabalhavam, como é uma empresa da área de engenharia, a quinta maior empresa de engenharia do Brasil. Então, são mulheres que trabalham, atuam no campo mesmo, como engenheira química, engenheira de mecânica, acompanhando lá o chão de fábrica.
um time de mulheres de diversos níveis hierárquicos, né, dentro da empresa. O que eu vejo? Talvez se eu for citar exatamente o que é a própria inteligência emocional. É que, assim, inteligência emocional é tão ampla, pode ser falada de diversas formas, eu vou te dizer o porquê. O jogo, o mundo dos negócios, ele não é para todo mundo. Dentro de uma reunião onde são discutidos interesses, projetos, verbas, orçamentos, até porque quando um projeto é aceito dentro de uma diretoria, aquela pessoa que apresentou o projeto, ela acaba tendo uma visibilidade. Então, tem outras pessoas ao redor que também não estão ali dispostas a abrir esse espaço para alguém brilhar. Então, o mundo dos negócios eu vejo desta forma. Qual que é a diferença? As mulheres têm baixa resiliência e inteligência emocional para lidar com alguns cenários hostis, tá? Então, por exemplo, é muito comum uma pergunta que eu sempre fazia e que sempre vinha. Numa reunião eu não sou ouvida. Teve uma cliente que falou assim, eu entrei na reunião, fiquei 35 minutos tentando levantar a mão para falar e não me deram ouvidos. Ou eu dei uma ideia e na hora não deram bola. O meu colega do lado falou a mesma coisa, deu a ideia, aquilo foi acatado e foi depois trabalhado e foi implementado como se a ideia fosse dele. Só que ao invés de elas se posicionarem na hora, corrigir o erro com seriedade, olho nos olhos, sem rir para ser benquista, sem demonstrar ali algum tipo de ódio, de raiva, né? Enfim, de desequilíbrio emocional, ao invés dela fazer isso, ela fala assim, eu não vou falar mais. Eu não vou mais apresentar nenhum projeto, ninguém me deixa falar, na próxima vez eu vou ficar quieta, vou ficar calada. Então eu vejo que uma boa parte das mulheres não está ainda em posições de poder, tanto quanto os homens, porque não tem resiliência e inteligência emocional para lidar com esses momentos hostis. Porque ainda existe, tá? Eu não sou de ficar batendo muito com relação ao preconceito, mas existe, ele é um preconceito velado. A gente tem um termo que a gente fala que é o efeito teto de vidro, que é uma barreira invisível dentro das empresas, que está muito mais relacionada a um preconceito moral do que explícito especificamente. Uhum. Então, a mulher ela meio que já sente isso. Por exemplo, eu não vou assumir um cargo acima do meu. Imagina se aqui, nesse meu nível, eu já tenho diversos tipos de problemas, já tenho que lidar com tudo, essas dificuldades. Aí, mais assim, se a gente for analisar o cenário geral, a sobrecarga, que daí envolve as outras facetas de mulher dela em casa, com filhos, ela fala, não, imagina, se eu assumir uma posição, vai exigir ainda mais de mim, eu não vou. Então, acaba que, de certa forma, as mulheres realmente vão deixando de fazer essas escolhas por não querer lidar com esse tipo de situação. Eu estou dizendo não foi não é o meu case, eu não vivi isso, né? Eu vivi de outra forma, mas isso é o que eu mais escuto. E foi exatamente o que eu escutei nesse programa corporativo com essas 140 mulheres. E é o que eu escuto toda vez que eu atendo uma gestora, e eu não estou falando de alguém que está começando a carreira, tem mulheres que já estão há 40 anos no mercado, 50 anos no mercado, e ainda estão enfrentando esse tipo de situação. Mas eu vejo que aquelas que conseguem ser resilientes e ultrapassar essa barreira do querer agradar e de se posicionar e de ser firme na sua fala, elas alcançam, elas chegam nesse patamar. E aí elas vão para aquele outro momento que a gente falou, que as pessoas começam a criticar, porque tá se achando demais, porque é muito ríspido, dormiu de calça jeans hoje. Então, se ela consegue suportar esse processo, ela alcança os objetivos dela dentro de uma organização. Sim, o que você falou e que é um grande destaque, é que de fato é um ambiente hostil pra caraca, não é um ambiente executivo de alta liderança, não é um passeio no parque num domingo ensolarado com a família que você ama. É pancadaria. E não é necessariamente para ou contra as mulheres, é para todo mundo. É para todo Todo mundo mundo, é ali para todo mundo. brigando pelo seu bônus, pelo seu interesse, pelo seu crescimento. E quanto mais gente de alta liderança envolvida, mais discussões existem, discussões mais complexas, às vezes com interesses em segundas, terceiras, quartas camadas que você não Isso. sabe aonde está o Você não interesse da sabe pessoa. isso. E isso de fato cria esse ambiente muito hostil ali, né? E assim, eu vejo também, né? Eu não consigo falar como a experiência de uma mulher, mas na minha experiência vendo, não se diferencia muito, né? Às vezes eu converso com alguns líderes homens e
Geralmente, quando eles não conseguem crescer ou eles estão sentindo dificuldade, estão muito estagnados, é porque não estão enfrentando ou conseguindo enfrentar essa hostilidade. Às vezes é o famoso pede para sair, a pessoa pede É para isso sair mesmo. porque É não consegue prosperar num ambiente muito hostil. E é um ambiente muito hostil, não um adianta. ambiente hostil. É isso que você falou, é para homens e mulheres. É claro que nós temos outros fatores. Os próprios vieses inconscientes, se tem uma mulher na sala, inconscientemente eles vão julgar como a mais sensível ali do local, como a menos capaz de enfrentar desafios mais complexos. Mas isso é inconsciente que está ali, esses vieses, mas que são hoje, em 2025, é possível você, com o posicionamento certo, superar esses obstáculos e vender a tua ideia ali, e vender, e fazer seu projeto ser aceito e apresentar resultados. Tem um exemplo, né, de uma empreendedora, esses tempos ela entrou em contato comigo, ela veio fazer parte da comunidade, ela queria me vender um investimento. E eu falei, na época eu estava fazendo o meu evento aqui em Curitiba, em março, e eu falei, olha, eu não, nesse momento eu não vou fazer investimento nenhum e tal, mas eu tenho aí realmente um recurso para entrar, que é um recurso familiar e tal, mas a gente pode voltar a conversar sobre isso e tenho certeza, ela é também empreendedora, e tenho certeza que entre outros negócios que a gente pode fazer juntos. Ela trabalha com marketing também, e aí tudo bem. E aí depois ela me disse, olha, eu quero ir encontrei ela num evento de network, ela falou assim, eu vi seu evento, eu quero ir no evento, pode pedir para entrar em contato comigo. E naquele dia especificamente, naquele reunião de networking, eu tava com esse batom que eu estou, que eu esqueci de trazer aqui para mostrar para vocês, que é um batom da minha marca, né? Eu tinha lançado, eu falei, olha, quem fizer a inscrição hoje vai ganhar o batom no ingresso Diamond lá, tal. Falei isso no dia, né? Aí a minha comercial no outro dia entrou em contato com ela, falou, fulana X, a Cláudia comentou que você disse que tem interesse no evento e tal, e ela me falou que daí fazendo a inscrição até hoje você ganha um batom. Ah, é verdade, eu quero mesmo e tal. Mas você pode entrar em contato daqui a pouco, porque eu tô saindo de viagem, não sei se vai dar tempo. Ela falou, não, mas eu te passo o link rapidinho aqui, ó, só você fazer, já garante a tua vaga, garante seu batom, eu te mando pro seu endereço. Ah, tá, depois eu faço. A menina não respondeu. Isso de tarde. Aí quando chegou a noite, a comercial mandou de novo. Falou, tudo bem, já deu tudo certo, chegou de viagem, conseguiu fazer? É porque eu tô preocupada, porque é só hoje que vale o batom. Você disse que queria muito. Não, eu quero muito, mas agora eu não consigo, depois eu faço. Tá bom. Segundo dia, a comercial falou de novo. Oi, tudo bem, fulana? Eu sei que a ideia do batom era até ontem e tal, mas assim, eu falei com a Cláudia e ela falou pra mim, Cláudia, ela não fez inscrição. Eu posso oferecer para ela ainda hoje? Eu falei, pode. Ela é uma querida e tal, acho que a gente tem parcerias para fazer lá. E aí ela foi, entrou em contato de novo. Nesse terceiro contato, a guria veio no meu pessoal e falou assim, eu tô muito chateada. Poxa, que coisa chata. A sua comercial entrou em contato comigo 3 vezes. Achei isso uma falta de respeito, porque ela quase estragou com a minha viagem, porque ficava ali mandando mensagem. Aí eu fui procurar saber, falei, nossa, mas foram só 3 contatos. E assim, com toda a educação, porque ela havia dito que ela queria, a menina estava validando e tal. Cara, Rafael, aquilo me irritou num jeito. E aí eu falei assim, sério, daí na hora eu não falei, eu falei para ela, eu vou verificar o que está acontecendo, se for, não era o objetivo, mas se te incomodou, a gente vai cancelar o contato, fica tranquila, e se você ainda quiser no evento, depois você nos procura em um outro momento e tal, e foi isso que passou. Aí daí, respondi isso para ela, falei exatamente o seguinte pro meu comercial, e depois eu tive a oportunidade de falar pessoalmente para ela. Ela falou assim, nossa, como que ela ficou chateada? Eu não fiz nada demais. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, olha pra você ver o tamanho da preocupação da pessoa. Ela quase estragou a viagem, ela ficou super chateada porque uma comercial entrou 3 vezes em contato com ela. Ela não tem a opção de bloquear o celular ou de dizer, olha, eu não vou fechar, eu não vou fazer, não entre em contato comigo. Assim, você acha que uma pessoa que fica chateada com 3 contatos de um comercial está pronta para enfrentar a vida? Está pronta para fazer uma negociação com uma grande empresa? Está pronta para entrar numa reunião, escutar umas besteiras e conseguir se posicionar? Que a gente acabou de falar. Então, uma pessoa que tem esse tipo de mentalidade está um total de zero preparada para entrar num ambiente hostil e assumir posições de poder. E aí, depois que passou tudo isso, ela me encontrou presencialmente num outro evento e falou, preciso te pedir desculpa, não sei se você não gostou do que eu falei. Eu falei, não é uma questão de gostar ou não. Eu falei, o que me estranha é você é uma empreendedora que precisa agendar reuniões, que precisa vender seus serviços, seus produtos, que vai levar não de diversas formas, que sabe que para vender você tem que contatar seu cliente, fazer follow-up, se sentir chateada porque recebeu o contato 3 vezes de um comercial. Eu falei, olha,
vou te dar um conselho para a vida, mas esse tipo de comportamento vai te tirar de grandes negociações daqui para frente, pode ter certeza disso. Mas comigo tá tudo certo, não tem. Vai se dar o trabalho de te dar o feedback, né? Isso que... Ainda não deu trabalho, ainda fui simpática. Aguentei muito e fui simpática. Mas isso que você está falando, eu vejo assim, minha opinião aqui, eu sou pai de uma adolescente, né? A Rafaela tá com 13 anos, a Rafinha. E eu tento, né, passar isso para ela, que é uma visão assim, já sabendo como é o mundo, né? Que é um ambiente hostil, que ela não deve ter um pensamento de esperar gentileza e portas serem abertas pelas outras pessoas, né? Isso daí, se algum dia ela der sorte de acontecer, maravilha. Mas o padrão serão portas fechadas. E a cabeça dela, que eu venho trabalhando desde sempre, é minha filha, vai para cima. Vai para cima. Ah, mas o fulano, não importa, vai para cima. E eu vejo, às vezes, esse exemplo que você me falou aí, né, desse caso dessa sua cliente, me lembrou muito disso, porque é um exemplo de uma pessoa que ela espera meio que o ambiente se molde ao redor dela. Ela está viajando e a vendedora tem que saber que ela está viajando, tem que pensar, nossa, fulano está viajando, não vou incomodá-la, afinal ela é muito importante. Aí eu tenho que mudar o meu jeito de vender para respeitar a vida de fulano que eu nem sei. Então, assim, é uma cabeça, né, de que assim, eu tenho a minha vida, eu estou no centro, o mundo todo tem que se moldar, né? E é o Exatamente. que eu falo, né? A gente não pode, na minha visão de mundo, pelo menos é assim, Cláudio, a gente não pode achar ou esperar que os outros vão se comportar da melhor forma. E eu concordo que em empresa vai ter gente agindo errado, vai ter preconceito, e não é que a gente tem que tolerar nem normalizar. A gente não está fazendo isso, mas é fato, porra, vai ter isso. Vai ter. Dado que isso vai ter, como que eu reajo? Óbvio que Exatamente. sempre que eu tiver a oportunidade de falar contra, eu vou falar, mas vai ter. Então, se vai ter, eu tenho duas opções. Fico numa posição de vítima, me fragilizando e reclamando do mundo, ou eu parto para cima desse negócio e vou para as cabeças. Não tem outra opção. Exatamente. E olha, eu recentemente tive problema com algumas parceiras de trabalho que elas queriam. A gente tem nossos valores, eu tenho valor de transparência e não gosto de conflito, picuinha e tudo mais, né? E aí, num ambiente onde você tem muitas pessoas com interesses, né, acontece isso. E aí elas começaram a conflitar, a gente tem são parceiros, um grupo de WhatsApp, né, eu e as três parceiras. E aí começaram a conflitar e eu falei, olha, vamos abrir uma reunião então para falar sobre isso, vamos trazer as outras parceiras para opinar. E elas, na rebeldia, não entraram na reunião, e depois eu chamei de novo e falei, ó, a gente fez a reunião, vocês podiam ter colocado esse ponto que vocês queriam e não colocaram. Então, estou mandando aqui o link da reunião, assistam e depois me digam. Aí não disseram. Aí eu cheguei e falei, olha, a gente precisa tomar uma decisão sobre isso, vocês tiveram a oportunidade de opinar, não opinaram, foi decidido, a decisão foi contrária do que elas desejavam. E aí eu falei que então a gente não ia fazer a mudança que elas desejavam. E aí elas começaram a querer debater essa situação. Eu falei, vocês tiveram a oportunidade de debater isso enquanto nós tivemos agendado na reunião. Agora não vou mais discutir o respeito. Não, porque você... E outra coisa, esse grupo não foi feito para gerar desrespeito ou conflito. Esse grupo foi feito para divulgar as nossas reuniões. Estou encerrando esse grupo agora. Elas ficaram putas. Foram fazer fofoquinha fora e tudo mais. Na hora, dá vontade de responder. Assim, Guria, o que você está pensando que você é para falar desse jeito comigo? Quantos anos de caminhada você tem para querer me dizer o que eu tenho que fazer? Dá vontade de querer responder. Você sabe da tua trajetória, você sabe da tua O responsabilidade. sangue esquenta, né? Não, minha vontade era, sabe, eu acho que a gente não tem que ser legal com aceitar gente escrota de qualquer jeito. Não, não é isso. Só que assim, até que ponto a minha postura vai contar positivamente para mim ou vai incitar mais ódios nelas? E aí eu falei, não vai ter conversa. Se vocês quiserem me chamar, pode me chamar no individual. Assim como a gente começou essa parceria, a gente vai terminar. E cortei. E aí elas ficaram putas. Não é... Imaginei que era diferente essa parceria, não sei o que. Eu falei, você não imaginou nada. Existe um acordo entre nós, um manual e um termo de compromisso. Tá ali.
O que você imaginou, deixou de imaginar, o que eu imaginei, não importa, o combinado não sai caro, eu vou cumprir com aquilo que foi combinado. E não vou dar palco para louco também, já desativei o grupo e tal. E aí, assim, eu vejo isso é muito comum, né? Eu já trabalhei com uma gestora, graças a Deus ela superou, hoje é uma grande gerente numa empresa que inclusive tem sede aqui em Curitiba. Ela discutia com os colaboradores dela, ela entrava em discussões pequenas, ela se irritava e aí emburrava com eles. No fundo, ela era uma mulher que trabalhava demais, estava extremamente sobrecarregada, estressada, né, vivendo ali os desafios também por ser mulher. E aí ela acabava sendo muito... Ela não tinha mais resiliência e nem inteligência emocional, que é o que eu falei, para lidar. Chegava na hora dos conflitos calorosos, ela entrava no jogo. E tem algumas frases, né, que marcam para mim. Tem uma que vai sair num post que eu fiz agora, até abri aqui. Ó, você consegue vencer 99% das pessoas se você dominar o medo da rejeição, ou seja, eu vou falar e eu não tô querendo agradar, eu tô querendo fazer o certo. Esse é o primeiro ponto. E aí, o que eu penso para mim é isso. O que eu estou falando, o que eu estou exigindo é o certo? Ou é o que é legal e bom para todo mundo? Não é o certo, é o que foi combinado. Que é doloroso. Eu fiquei chateada com o que aconteceu, nunca tive conflito com ninguém e gerou esse conflito com essas pessoas. Eu falei, mas peraí, eu tô chateada porque eu tô fazendo algo errado ou eu tô mantendo o certo? Não é o certo. Então, você consegue vencer 99% das pessoas se você dominar o medo da rejeição, o tédio da repetição, que é a disciplina, e a dor do feedback, que é muitas vezes ouvir o que você não quer ouvir. E para mim o lema é esse, eu falei para vocês podem falar o que vocês quiserem para mim, de forma transparente, dentro de uma reunião, como nós combinamos, ou me chamar no individual, o que vocês não podem é por trás da nossa estrutura ficar fazendo picuinhas e conversa de corredor, que aí tem dentro das empresas. E eu não vou aceitar. E pau, e cortei. E saíram, assim, com certeza me Tá orientando. certo, e é uma posição de líder, e é isso. Cláudia, últimas duas perguntas. Vamos lá. Nosso papo voa, já estamos quase Bom, 1 hora e meia. nosso último podcast foi de 2 horas e meia. É, a gente fala que vai fazer um papo de 40 minutos e dobra a meta. O que você estava falando aí, eu não vou nem abrir muito esse parênteses, mas o caso da demissão da galera da Nubank aí, né? Tipo, a galera achando que numa empresa, o chat da empresa é chat do YouTube, né? Você pode ficar xingando no chat. Coisa Loucura! de maluco. Duas últimas perguntas mais filosóficas agora, né? Se você tivesse hoje que começar do zero, né, sabendo o que você sabe, o que você faria diferente ou qual seria o seu primeiro movimento estratégico? Caramba, esses dias eu ouvi alguém responder essa pergunta num podcast e eu confesso pra você que na hora eu pensei, o que eu responderia se me perguntassem Então, isso? chegou o seu E momento. não me preparei, mas assim, vamos lá. Se eu tivesse que começar do zero, Sabendo o que você sabe hoje, o que você faria? caramba, eu acho que. Nossa, eu acho que eu não sei se a vida assim recomeçar. Eu tive já passei por essa fase de achar que está num patamar, né, seguro e ter que recomeçar, que foi a história que eu contei para vocês. Mas sem sombra de dúvidas, eu escolheria muito bem as pessoas com quem eu ia conviver, abrir meus projetos, minhas ideias, meus sonhos de futuro. Quando você está começando, dependendo de como você compartilha e para quem você compartilha, basta 30 dias para alguém que tem capacidade de fazer o que você não consegue fazer naquele momento, pegar a sua ideia e transformar aquilo numa realização. E às vezes você está ali batalhando e isso gera uma frustração, já aconteceu comigo. Então acho que eu escolheria muito bem as pessoas com quem eu iria me relacionar. Uma coisa que eu faria e que eu fiz, mas eu faria de novo, é aprender com quem já trilhou aquele caminho, aprender com quem já fez, já sabe, e não só com alguém que fala. Tem muita gente que fala demais, que fala e eu nunca vi, não vejo resultado, né? Outra coisa, acho que 3, assim, então não saberia escolher as pessoas, aprender com quem já sabe e principalmente ser muito fiel àquilo que eu acredito. Como deve ser. Às vezes a gente, como eu disse aqui, para agradar, a gente acaba mudando. Será que é isso mesmo que eu quero? Acho que não. Acho que o que a pessoa me vendeu aqui é melhor, eu vou fazer exatamente o que ela está fazendo. E aí você se perde no meio do caminho e vê que, na verdade, o que vale é aquela tua essência. É o que você deseja para a tua vida e o que você vai construir ao longo desse caminho, ele tem que fazer sentido durante a tua jornada também. Eu já fui uma pessoa que deixei de... Acho que essa foi uma grande virada de chave para mim também.
eu trabalhava muito, me esforçava muito, abria mão de muita coisa, de viver momentos importantes, preocupada se eu ia conseguir sustentar a minha casa e meus filhos. Eu também tinha pouco tempo para eles, e quando estava com eles, por mais que eu tentasse aproveitar, eu estava sempre com a cabeça preocupada no que eu tinha que fazer amanhã e depois. Então, porque eu tinha que fazer isso, eu tinha que entregar aquilo. Então, eu acho que que eu aprenderia? Eu não deixaria de viver o hoje, de viver o momento presente, só pensando naquilo que eu preciso construir, só pensando naquilo que eu preciso fazer para ter. Porque quando você tem a mentalidade certa, você sabe que você vai alcançar aquilo se você, né, utilizar das melhores estratégias, se você aprender com quem já sabe, se você estudar e se dedicar. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. E estando com as pessoas certas, com certeza. Eu errei bastante. Se eu digo que, olha, o ano passado eu fiz um cálculo assim, e eu cheguei à conclusão, falei, caramba, eu nunca tive tanta mentorada amiga de tempos atrás, porque até um certo ponto da minha vida eu via que as amigas não compravam de mim, não compravam. Eu sou mentora, trabalho com liderança, gestão, elas são empreendedoras, precisavam do meu serviço, eu via comprando de outras pessoas, ou às vezes pedindo conselho de graça, né? E eu sempre estava lá entregando. E aí, a partir do momento que eu parei de fazer isso, eu falei, cara, se ela é minha amiga, ela vai me chamar para tomar um café para saber como eu tô, como estão os meus filhos, o que eu tô fazendo, como tá meus relacionamentos, minha família, falar de diversidades. Ela não vai me chamar para tomar um café para ficar perguntando como que ela atinge tal resultado, o que eu fiz para fazer aquilo, para conseguir aquilo. Então, eu acho que, assim, a gente, quando com o tempo a gente vai perdendo a ingenuidade, vai entendendo que todo mundo tem seus interesses e que a vida é assim. Se você souber as pessoas certas com quem você convive, você vai alavancar o que você deseja como pessoa, vai crescer como pessoa, vai crescer como profissional. Mas se você se permitir conviver com pessoas que não te puxam para frente, que achar que a pessoa vai ter consideração por você, não vai. Meu maior aprendizado, assim, a gente fala que para chegar no topo você tem uma caminhada solitária, né? A busca pelo sucesso, você se sente muito sozinho. Mas uma coisa eu tenho certeza, o fundo do poço também você vai estar sozinho. Essa é boa. Você vai estar sozinho. Então você tem que Cláudia, aprender. última pergunta para fazer você pensar também. O que que você quer deixar como legado para daqui 10 anos, assim? O que que você está plantando hoje que você quer colher daqui 10 anos? Que eu estou plantando. Ou de uma forma diferente, o que que daqui 10 anos você quer olhar para trás e falar, putz, tô bem, e esse satisfeito, esse bem pode ser em qualquer aspecto, assim. Tá. Bom, eu acho que eu vivi num relacionamento abusivo 17 anos, né? E demorei muito para sair desse relacionamento porque sempre tive um valor de responsabilidade muito grande. Então, eu pensava assim, e se não der certo, o que eu vou fazer, né? Com os meus filhos, como que eu vou dizer para eles que eu fiz algo que deu errado, que vou ter que voltar para trás? Mas ao mesmo tempo eu pensava assim, não, mas eu acredito que qualquer pessoa que saiba o que ela quer e esteja trabalhando honestamente, se empenhando para alcançar esses objetivos, é capaz de alcançar. Se eu não acreditasse, eu não sairia do lugar. Enfim, então foi exatamente isso que eu fiz. Eu saí, né, desse relacionamento, fui construindo a minha trajetória, a minha vida, e os filhos vão crescendo, sabe? Os meus filhos são grandes, eu tenho uma filha de 18 anos e um filho de 11. E eu recentemente passei pela síndrome do ninho vazio, a precoce. E eu comecei a me questionar, porque toda a vida eu construí, a minha vida, o meu pensamento era assim, eu preciso construir uma vida que os meus filhos se orgulhem de mim. Eu quero chegar daqui 20, 30, 40 anos e ver que os meus filhos também trilharam uma trajetória de sucesso e que tinham a mãe deles como exemplo. Eu quero que, eu atendo muitas mulheres, né? Eu quero que as mulheres acreditem que podem fazer mais e que podem sim ter a vida que elas desejam, que não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, mas que elas não precisam ficar sofrendo em relacionamentos abusivos ou aguentando alguns desaforos, porque se elas se dedicarem e se desenvolverem o suficiente para alcançar os objetivos delas, elas vão chegar lá. Então eu quero chegar, já consigo, tenho 10 anos de trajetória, já consigo ouvir algumas coisas assim de pessoas que, poxa, eu tive uma conversa com você lá em 2015
uma decisão que eu precisava tomar na minha vida e eu escolhi pelo que você me falou e deu certo. Então eu quero chegar daqui 10 anos e saber que existem pessoas que também alcançaram seus objetivos, que encontraram o seu sucesso, a sua felicidade, porque de alguma forma eu marquei essa trajetória dela, seja como líder, né, numa empresa, seja como mentora, professora, né, facilitadora, enfim, eu quero olhar para trás e poder me orgulhar da minha trajetória. Né? Eu acho que não é sobre você ter muito dinheiro, eu não quero olhar para, não quero chegar lá e falar, eu fiz milhões, mas a que custo? Mas eu não fiz milhões, mas eu construí uma jornada que as pessoas têm orgulho de dizer que aprenderam comigo e que isso levou elas para um outro patamar na vida delas. No fundo é sobre isso, né? No fundo a gente, eu confesso que chegou um momento da minha vida que eu pensei assim, caramba, mas a gente acorda todos os dias, cria problemas para se tornar as pessoas que vão encontrar solução para esses problemas e no final das contas, ao resolver esses problemas, a gente vai criar novos problemas. Eu falei, a vida não pode ser isso. Acordar, criar um problema, arranjar uma solução, resolver o problema e resolver o problema que você mesmo criou ser o resultado da vida. Não, talvez seja bem, você falou de filosofar, então a vida tem que ser mais. Acho que a gente tem que passar por aqui e sentir que valeu a pena porque levou outras pessoas com você. E eu acho que essa é a essência. Quando eu trouxe essa palavra autoridade para o meu trabalho, eu não usava isso, falava muito sobre liderança e legado. Foi porque eu falei, por que eu faço tudo isso? Por que eu acredito tanto nisso? Por que eu me inspiro tanto em pessoas que construíram um legado? E por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu acho que é justamente para isso, para eu me tornar uma dessas pessoas que lá na frente vão ser responsáveis por outras pessoas não terem desistido, terem encontrado seus caminhos. Então é isso, acho que é passar pela vida das pessoas e chegar lá na frente e perceber que eu fiz a diferença na vida delas e que por ter me conhecido, por ter aprendido comigo, elas não desistiram e alcançaram também os seus objetivos. Muito bom, Cláudio. Ótimas reflexões. Caminhando agora para o final, meu povo, ótimo papo. Você viu que o papo rende aqui. Cláudio, quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, né? Também pela sua coragem. É o que eu já venho falando com a galera, né? Participar aqui comigo do papo de conselho, a pessoa primeiro tem que ser bem corajosa, porque a gente vai abordar, e essa é a temática aqui, a gente vai abordar assuntos que seriam discutidos numa reunião de conselho, que você falaria com altos empresários. Então, obrigado pela tua coragem, pela tua disponibilidade, pela grande contribuição, né, que deixou aqui nesse episódio. Quero passar agora para você também se despedir da audiência, deixar tuas redes sociais. Então, pessoal, né, se você está entender o trabalho que a Cláudia faz, quer conhecer mais sobre o método CEO, né? Você é uma mulher, quer participar da comunidade donas, né? Quer entender todos os trabalhos da Cláudia, acho que super faz sentido, super recomendo. E esse é o momento, Cláudia, de você deixar para a galera aí onde que eles podem te encontrar. Maravilha, muito obrigada. Bom, então agradecer a todos que assistiram até aqui. Se gostaram, compartilhem, né? Espero que tenham aprendido e compartilhem com quem vocês também acreditam que pode se beneficiar desse conteúdo. Se você quer se tornar uma pessoa respeitada, né, em qualquer ambiente e ouvida, que muitas vezes você quer falar e ninguém quer ouvir. Isso é muito importante a gente falar sobre isso. E se você quer desenvolver essa postura, né, esse posicionamento de autoridade frente a uma liderança ou para assumir desafios de liderança estratégica, você pode me encontrar nas minhas redes, tem vários programas, estão no LinkedIn, é Cláudia Ramos OF, O de ovo, F de faca, em todas as redes, Cláudia Ramos OF, Instagram, LinkedIn, ou através da Jornada Múltipla, que é o Instagram e, enfim, as redes sociais da minha empresa, então, @Jornada Múltipla. Lá você vai ver um pouco do meu trabalho, dos programas que eu desenvolvo e também um canal para você entrar em contato e falar, quero saber mais. Me conta aí, vamos fazer uma reunião, vamos conversar, que programas você tem, enfim. Fica aqui o meu convite. Eu acho que é isso, agradecer, Rafa, a você pelo convite também, é um prazer estar aqui. Espero ter contribuído e ter atendido a essas expectativas com o nosso episódio. Demais, Cláudia, entregou demais, muito obrigado. Pessoal, eu vou deixar todas as redes da Cláudia na descrição aqui do vídeo, então você pode ir lá, clicar e conhecer.
Novamente, Cláudia, muito obrigado, né? Foi um ótimo episódio. Obrigado mesmo por toda a contribuição, tudo que você trouxe de conhecimento, de vivência. Com certeza vai agregar muito para a audiência, tá? Obrigado mesmo. Fico feliz, obrigada. Valeu. E é isso, meu querido e minha querida. Chegamos aqui a mais um final de episódio do Papo de Conselho, né? Esse programa que eu estou trazendo aqui sempre pessoas de altíssimo nível para bater esse papo como se estivesse numa reunião de conselho, numa mentoria e abrindo esse tipo de conteúdo aqui para você, um conteúdo diferenciado. Hoje a gente falou sobre autoridade, sobre posicionamento com Cláudia Ramos, referência nesse assunto, tá? Já sabe o combo da felicidade para deixar a gente aqui feliz pra caraca. Like no vídeo, assinar o canal e ativar o sininho para ficar sabendo de todos os outros conteúdos que vão sair por aqui. E também, se você quer sugerir alguma pessoa para eu conversar aqui no Papo de Conselho, deixa aí nos comentários, beleza? E é isso, meu querido e minha querida, um grande abraço e eu já quero te ver no próximo vídeo.